Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Sombra na área. Bom, nesse vídeo a gente vai falar a respeito das partições, partições ordenadas e partições não ordenadas. Um conteúdo bem interessante da análise combinatória que tem uma certa incidência em vestibulares. Espero que você goste. Se você gostar, faz aquele procedimento padrão. Se inscreve no canal, dá um like no vídeo, para a gente poder fazer o canal crescer e mais pessoas terem acesso a conteúdos de matemática. Grande abraço a todos e bora pro vídeo. Bom, pessoal, então nesse vídeo vamos falar a respeito das partições ordenadas e partições não ordenadas. Vamos lá? Então, primeiramente, o que são partições ordenadas? São agrupamentos constituídos de combinações que se diferem entre si pela ordem e pela natureza dessas combinações. Então, para a gente poder entender melhor, vamos fazer um exemplo aqui. Então, olha só. De quantas maneiras podemos distribuir 10 pessoas em 3 elevadores? Os elevadores são A, B e C, de modo que no elevador A fiquem 4 pessoas, no elevador B fiquem 3 pessoas e no elevador C fique também com 3 pessoas. Bom, então a gente vai ter que pegar esse grupo de 10 pessoas e fazer uma partição dessas 10 pessoas em 3 grupos. Um dos grupos vai se localizar no elevador A. Então a gente vai mandar lá para o elevador A 4 pessoas. Para o elevador B, a gente vai mandar 3 pessoas. E para o elevador C, a gente vai mandar para lá 3 pessoas. Percebam que esses elevadores são 3 elevadores distintos, né? Um foi nomeado por A, outro foi nomeado por B e outro foi nomeado por C. Então, são elevadores distintos. Então, inicialmente, a gente pode começar a nossa partição pelo elevador A. A gente tem 10 pessoas. E aí eu quero selecionar dessas 10 pessoas, eu quero selecionar 4 dessas pessoas e colocar dentro desse elevador A. De quantas maneiras a gente pode fazer isso? Combinação de 10 tomados 4 a 4. Ok? A gente tem 10 pessoas, a gente quer escolher 4 para colocar nesse elevador A. Bom, no momento que a gente coloca 4 pessoas aqui no elevador A, 4 pessoas já estão posicionadas. Então, sobraram para a gente distribuir para os outros 2 elevadores aqui 6 pessoas. Então, dessas 6, eu vou escolher 3 para colocar no elevador B. De quantas maneiras a gente pode, entre 6 pessoas, escolher 3 para colocar no elevador B? Combinação de 6 tomados 3 a 3. Ok? Por que é combinação? Porque a ordem das pessoas que a gente escolhe para colocar no elevador não faz diferença. E por último, agora a gente já posicionou 4 pessoas aqui, 3 pessoas aqui, já posicionamos 7 pessoas. Então, para a gente preencher esse elevador C, eu tenho 3 pessoas para escolher 3. Isso seria combinação de 3 tomados 3 a 3. Que nem precisaria fazer, né, pessoal? Porque se sobraram 3 pessoas e a gente tem que escolher 3 pessoas para esse elevador C, automaticamente elas já estavam escolhidas. Então, pelo princípio multiplicativo, a gente vai multiplicar essas 3 combinações. Vamos ver quanto é que vai dar isso? A combinação de 10, 4 a 4, a gente pega o 10 e desenvolve 4 vezes. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 e divide por 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. A combinação de 6, 3 a 3, a gente pega o 6 e desenvolve 3 vezes, 6 vezes 5 vezes 4 e divide por 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. E a combinação de 3, 3 a 3, a gente pega o 3 e desenvolve 3 vezes, 3 vezes 2 vezes 1 e divide o resultado por 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Agora vamos simplificar as coisas aqui. A gente pode pensar, por exemplo, na seguinte situação. Primeiro isso aqui, né? 3 vezes 2 vezes 1, 3 vezes 2 vezes 1, a gente pode cancelar. 3 vezes 2, 6. A gente pode cancelar aqui. Então, esse fator aqui vai dar 20, esse aqui vai dar 1. Agora, esse aqui a gente pode fazer assim. A gente pode pensar, por exemplo, que 4 vezes 2 dá 8, a gente simplifica com 8. 3 simplifica com 9, aqui fica 3. Então, ficamos com 3 vezes 7, 21 vezes 10. Então, esse aqui dá 210. 210 vezes 20 vai dar 4.200. Então, de quantas maneiras podemos distribuir essas 10 pessoas em 3 elevadores? 4.200 maneiras diferentes. Ok? Uma coisa importante aqui, para a gente poder já adiantando um pouco, é óbvio que
esse elevador A ele é diferente do elevador B e do elevador C, porque ele cabe 4, né? A gente está colocando 4 lá. Agora, se a gente, por exemplo, trocar as pessoas que estão no elevador B com as pessoas que estão no elevador C, fazer uma troca entre as pessoas aqui, ó. Seria uma maneira diferente de distribuir essas pessoas? Sim, sim, porque o elevador B e o elevador C são elevadores diferentes, né? Se a gente coloca as pessoas, por exemplo, a pessoa 1, 2 e 3 aqui, e a pessoa 4, 5, 6 aqui, inicialmente, se a gente inverter essas pessoas, né, passar a 4, 5, 6 para o elevador B e passar a 1, 2, 3 para o elevador C, a gente está fazendo uma configuração diferente, porque o elevador B e o elevador C eles são diferentes. Ok? Bom, baseado nisso, vamos trocar uma ideia aqui agora a respeito das partições não ordenadas. Como é que seria isso? Bom, o que são partições não ordenadas? São agrupamentos constituídos de combinações que diferem entre si apenas pela natureza dessas combinações, ou seja, a ordem não vai fazer diferença nenhuma. Para a gente poder entender. De quantas maneiras podemos distribuir 12 pessoas em 3 grupos, de modo que cada grupo tenha 4 pessoas? Percebeu que nesse caso, ele simplesmente disse que nós vamos dividir 12 pessoas em 3 grupos. E se ele não falou nada, é porque esses 3 grupos aqui são considerados grupos idênticos. Não tem diferença entre um grupo e outro. Então, serão 3 grupos. Ó. O primeiro grupo, com 4 pessoas. O segundo grupo, também com 4 pessoas. E um terceiro grupo, também com 4 pessoas. De quantas maneiras a gente pode escolher, dentre 12 pessoas, escolher 4 para colocar nesse primeiro grupo aqui? Ó. Então, para a gente colocar aqui é combinação de 12 tomados 4 a 4. Bom, depois que a gente escolheu as 4 pessoas para colocar nesse primeiro grupo aqui, sobraram 8 pessoas para a gente escolher 4 para colocar no segundo. Então, de quantas maneiras a gente pode escolher 4 pessoas para colocar nesse grupo aqui entre as 8 que sobraram? Combinação de 8 tomados 4 a 4. E finalmente, a gente agora tem 4 pessoas disponíveis, né, para escolher 4 para colocar nesse grupo. Então, de quantas maneiras a gente pode fazer isso? Combinação de 4 tomado 4 a 4. E aí, pelo princípio fundamental da contagem, a gente multiplica, né? A gente vai multiplicar isso aqui, ó. Agora, existe uma diferença muito grande desse probleminha para o problema anterior. Que no problema anterior, se a gente mudasse as pessoas de um elevador para o outro, seria uma forma diferente, né, de distribuir. Agora imagine o seguinte, imagine que você tem aqui as pessoas 1, 2, 3 e 4. E aqui as pessoas 5, 6, 7 e 8. Bom, lembre-se que esses grupos aqui eles são idênticos, né? Então se a gente, por exemplo, trocar de posição essas pessoas aqui, ó, passar a pessoa 1, 2, 3 e 4 para esse grupo aqui, e passar a pessoa 5, 6, 7 e 8 para esse grupo, ou seja, inverter, isso vai ser uma maneira diferente de dividir essas pessoas em 3 grupos? Não, porque os 3 grupos são idênticos. Conclusão, se a gente simplesmente fizer combinação de 12 4 a 4 vezes combinação de 8 4 a 4 vezes combinação de 4 4 a 4, a gente está levando em conta que ao mudar as pessoas de um grupo para o outro, a gente vai distribuir de maneira diferente. E na verdade não é diferente porque os grupos são idênticos. Então eu fiz contagens indevidas aqui. Para a gente desfazer essas contagens indevidas, a gente procede do mesmo jeito que a gente faz com a combinação. Ou seja, a gente vai pegar esse produto aqui e como a gente está dividindo em 3 grandes grupos, a gente vai dividir isso aqui por 3 fatorial para a gente eliminar essas contagens indevidas. Então é isso que a gente vai fazer. Então, começando aqui, ó, combinação de 12 4 a 4, 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 e vamos dividir isso aqui por 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes combinação de 8 4 a 4. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 dividido por 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E por último, combinação de 4 4 a 4. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dividido por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tudo isso sobre 3 fatorial. Ok? Bom, agora vamos simplificar as coisas aqui para facilitar nossas continhas, né? Então, primeiro aqui, ó, esse aqui vai ser 1, certo? Aqui a gente pode fazer assim, ó, a gente pode fazer que 4 vezes 2 dá 8. A gente pode simplificar esse 8.
Aí esse 3 com esse 6 aqui vai ficar 2. Então aqui a gente vai ter 70, né? Então esse fator aqui vai dar 70. E aqui a gente pode fazer 3 vezes 4 aqui dá 12, simplifica esse. Esse com esse aqui simplifica que vai ficar 5. Aí nós vamos ter aqui, ó, 45 vezes 11. Isso aqui vai dar 495. Ok? Então, desenvolvendo mais um pouquinho, a gente vai ter 495 vezes 70 vezes 11 dividido por 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Essa continha vai dar exatamente 5.775 maneiras. Esse seria o total de maneiras da gente dividir 12 pessoas em 3 grupos idênticos. O fato desses grupos serem idênticos que fez com que a gente dividisse o resultado por 3 fatorial, ok? Isso caracteriza partições não ordenadas. A gente vai dividir em grupos idênticos. Bom, para a gente poder treinar mais um pouquinho, vamos fazer 2 exercícios aqui, ó. 9 pessoas desejam subir a cobertura de um edifício, dispondo para isso de 2 elevadores, um com 4 lugares e o outro com 5 lugares. O número de formas de distribuí-las nesses elevadores é... Bom, a primeira coisa é o seguinte, um elevador tem 4 lugares e o outro elevador tem 5 lugares. Então é óbvio que esse elevador aqui, ó, que nós vamos chamar de E1, e esse elevador aqui, ó, que nós vamos chamar de E2, eles são elevadores distintos, ok? De quantas maneiras a gente pode pegar 9 pessoas e escolher 4 para colocar no elevador 1? Combinação de 9 tomados, 4 a 4. Bom, como a gente já escolheu 4 para colocar no primeiro elevador, sobraram 5 pessoas para a gente escolher 5 para preencher o segundo elevador. Então a gente precisa escolher entre 5 pessoas para colocar no elevador 2. De quantas maneiras a gente pode fazer isso? Combinação de 5 tomados, 5 a 5. Pelo princípio multiplicativo, a gente multiplica os dois. Lembrando que a gente não precisa dividir aqui por 2 fatorial esse produto, por quê? Porque claramente o elevador 1 e o elevador 2, eles são diferentes um do outro, né? Até porque um cabe 4, o outro cabe 5, então claramente são diferentes. E aí agora é só a gente desenvolver. Combinação de 9, 4 a 4 é 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, dividido por 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. E a combinação de 5, 5 a 5, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, dividido por 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Lembrando que nem precisaria fazer essa segunda combinação, porque sobraram 5 pessoas para a gente escolher 5, só tem uma maneira de fazer isso. Por isso que esse produto aqui dá 1, ó, ok? Bom, vamos desenvolver aqui, ó, 3 vezes 2 dá 6, a gente simplifica com esse. 4 a gente pode simplificar com 8 aqui, vai ficar 2. Então a gente vai ter 7, 7 vezes 9, 63, vezes 2, 126 maneiras da gente dividir essas pessoas. Letra E. Ok? Bom, vamos fazer mais uma aqui, ó. Questãozinha do Enem, pessoal. Fala o seguinte, ó. Durante suas férias, 8 amigos, dos quais 2 são canhotos, então a gente tem 8 amigos, dos quais 2 são canhotos, decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar 4 duplas para a realização do torneio. Nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. De quantas maneiras diferentes podem ser formadas essas 4 duplas? Bom, então a gente vai pegar esses 8 amigos e nós vamos dividir em 4 duplas. A gente vai fazer então uma partição, né? Então vamos lá, ó. Uma dupla, outra dupla, outra dupla, outra dupla. A princípio, essas duplas são todas iguais, né? Não tem nenhuma marcação com elas. Só que a gente vai fazer o seguinte. Como ele falou que os canhotos não podem jogar juntos, então a gente vai colocar aqui, ó. Um dos canhotos a gente vai colocar nessa dupla aqui e o outro canhoto a gente vai colocar nessa dupla aqui, ó. No momento que a gente coloca um canhoto nessa dupla e o outro canhoto nessa dupla, claramente essas duas duplas aqui, ó, elas ficaram distintas uma da outra, né? Elas ficaram distintas. E aí, o que a gente pode fazer agora, ó? Sobraram 6 amigos. Então, de quantas maneiras a gente pode escolher um dos outros amigos para compor a dupla com o canhoto 1? A gente tem 6 possibilidades para escolher
esse destro, né, para compor a dupla aqui com canhoto 1, tá? Bom, sobraram 5 destros. De quantas maneiras a gente pode pegar esses 5 destros e colocar aqui, ó, para compor a segunda dupla com esse outro canhoto? 5 possibilidades, ok? Bom, então agora, o que a gente tem? A gente tem 4 destros, e desses 4 destros a gente vai ter que dividir eles em 2 duplas. Ó, e essa dupla aqui e essa daqui, ó, não tem marcação nenhuma, então essas 2 duplas aqui elas são idênticas. Então, de quantas maneiras a gente pode pegar 4 destros e escolher 2 para compor essa dupla aqui, ó? Combinação de 4 tomados, 2 a 2. Agora sobraram 2 destros para a gente colocar nessa dupla aqui, ó. De quantas maneiras a gente pode fazer isso? Combinação de 2 tomados, 2 a 2. E aí a gente multiplica tudo pelo princípio multiplicativo. Só que tem uma coisa. Essas 2 duplas aqui, ó, essa dupla aqui, ó, e essa dupla aqui, elas são idênticas. Se a gente colocar os 2 escolhidos para essa dupla nessa outra dupla e vice-versa, o jeito de dividir vai ser exatamente o mesmo. Então a gente tem que pegar isso daqui, ó, e desconsiderar essa ordem com essas 2 duplas aqui, ó, ou seja, dividir o resultado por 2 fatorial. Por quê? Porque essas 2 duplas aqui elas são idênticas. Mas por que essas aqui não são idênticas, essas anteriores? Por conta do canhoto, ó. Aqui já tem um canhoto e aqui já tem um outro canhoto. Então, se você passar o destro dessa dupla para cá e o destro dessa dupla para cá, mudaram as duplas com toda certeza. Vamos desenvolver isso. 2 fatorial aqui é 2 vezes 1. Ó, 6 vezes 5 vai dar 30. Ó, combinação de 4, 2 a 2 é 4 vezes 3 dividido por 2 vezes 1. Combinação de 2, 2 a 2 é 2 vezes 1 dividido por 2 vezes 1. Vamos simplificar agora o que der, né? Ó, 2 vezes 1, 2 vezes 1, que vai dar 1. A gente pode simplificar aqui, ó, esse 4 aqui com esse 2 aqui, ó, e aí então aqui vai ficar 6. Portanto, o numerador vai ficar 30 vezes 6, 180, dividido por 2. Ou seja, isso aqui vai dar 90 maneiras diferentes de dividir essas pessoas nas duplas, né? Então, letra C. Valeu, pessoal, um abraço.